Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém, amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Nós não lemos o Salmo 100 todo, mas nós lemos o que fala sobre o louvor. Hoje é sábado, santo dia do Senhor. E
O convite de Deus é que nós nos apresentemos com alegria no coração, com louvor ao nosso Deus. Um feliz sábado a todos e que este sábado seja para nós um sábado de louvor ao nosso Deus. Neste momento nós vamos orar. O pastor já está conosco. Pastor, vamos fazer 2 orações? Sim. Então vamos dobrar os nossos joelhos, aqueles que puderem, e vamos fazer 2 orações. Eu faço uma e você faz a outra, pastor. Ok. Querido Deus, Pai, aqui estamos de joelhos dobrados na tua presença, Senhor, porque este é o nosso lugar. Joelhos dobrados na tua presença. Queremos agradecer por mais um dia de vida, Senhor. Queremos te agradecer pelo sábado que o Senhor nos concede, Queremos agradecer porque o Senhor se faz presente na nossa vida e principalmente porque o nosso Deus deu o Filho para morrer em nosso lugar. Pai querido, te pedimos que derrama as tuas bênçãos sobre a tua igreja. Pedimos que o Senhor abençoe o teu povo, Senhor. Seja conosco, fale aos nossos corações, Pai, e imprime em nós o caráter de Cristo. Neste momento será aberta a tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor grave nos nossos corações. Unja, Senhor, unja o teu servo que o Senhor escolheu para trazer a mensagem, para que saiamos daqui alimentados e fortalecidos pelo teu poder. Fique conosco, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amado Pai que está nos céus, Senhor, louvado seja teu nome pelo dom da vida, nos deu mais um dia de misericórdia, mais um dia de oportunidade, estamos ouvindo, vendo, sentindo, apreciando, experimentando o mundo mais uma vez. Temos um passado diante de nós com derrotas, vitórias, alegrias, tristezas, mas eu peço que nos faça olhar para frente, nos dê um sentido de direção, para que não venhamos a nos prostrar diante das nossas falhas, mas avançamos pela fé, dá-nos alegria de mais uma palavra aberta, mais um ensino dado, seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor, nós costumamos dizer aqui que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Só um instantinho, por favor. Pronto, bom dia. Bom dia a todos. A palavra a ser transmitida nesta manhã encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Convido os queridos irmãos a viajarmos nas Escrituras. Marcos, capítulo 14. Esse capítulo trata dos eventos finais da permanência de Cristo aqui na Terra, antes da sua crucificação, e traz um elemento um tanto quanto curioso, e tiraremos lições desse momento. No capítulo 14, o plano para matar Jesus. Após 2 dias era a festa da Páscoa e dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como poderiam prendê-lo com astúcia e matá-lo. Mas eles disseram: não no dia da festa, para que não haja tumulto entre as pessoas. Então, é um aspecto muito contraditório, controverso, infelizmente, mas o poder religioso da época decidiu matar a Cristo. Eles estavam tentando, de algum modo, dissimulado como uma serpente,
atentar contra a vida de Jesus Cristo, não queriam fazer no dia da festa para que não houvesse tumulto, enfim. É uma tragédia sob todos os pontos de vista. Mas o aspecto que eu quero centrar aqui na mensagem é a partir do verso 3, que diz assim: E estando ele em Betânia, na casa de Simão, o leproso, assentado à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, muito precioso. E ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram: Para que se fez esse desperdício do unguento? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. E eles murmuravam contra ela. E Jesus disse: Deixai-a sozinha, por que afligis? Ela tem praticado uma boa obra para comigo. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, e sempre que quiseres, podeis trazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Na verdade, eu vos digo que, onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para a sua memória. Verso 8. Esta fez o que podia, ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Quero trazer alguns detalhes aqui importantes nesse texto e tirarmos nossas lições. Essa mulher, ela derramou sobre Jesus um unguento de nardo puro. O texto diz que ele poderia ser vendido facilmente por mais de 300 denários. Um denário era o trabalho de um dia, era uma diária. Então, esse óleo essencial de nardo puro poderia ser vendido por o equivalente ao trabalho de um ano. Era... Vamos tentar converter nos dias de hoje, né? Uma diária de um pedreiro, uma faxineira, alguém que trabalha por diária, né? Em torno de 120, 150 reais. Se a gente multiplicar, então, vamos, só para facilitar as contas, vamos pensar em 100 reais. 100 reais vezes 300. Só para a gente ter uma noção do valor desse óleo essencial, desse unguento de nardo puro. Era realmente algo bem equivalente a 30 mil reais, coisa assim. Era algo extremamente caro. E ela derramou tudo em cima de Cristo. Se nós pesquisarmos, se você pesquisar, para que serve o óleo de nardo? Porque os óleos na Bíblia têm muitas funções. Não é uma coisa mística. O meio evangélico, ele muitas vezes pega um óleo de cozinha, um azeite de oliva, e unge uma pessoa com aquele óleo, mas ali tem um aspecto meio de misticismo, de superstição envolvida. Na Bíblia não, os óleos são muito específicos, tem óleo para cada coisa. Não há um aspecto místico no processo, mas há um aspecto científico na coisa. O nardo, por exemplo, ele, entre as funções do nardo, o nardo ele ameniza e trabalha no emocional em situações de extremo estresse, tensão e noites mal dormidas. O nardo ele tem esse efeito no sistema límbico intracelular. E você sabe que dos nossos sentidos, que Ellen White chama das avenidas da alma, o olfato é o único sentido que é ligado diretamente nas emoções. Então, quando
Já aconteceu de você estar numa estrada e passar por um cheiro de carniça? Você sente uma emoção de repulsa imediatamente diante de um cheiro tão assim, terrível, né? Como é o cheiro de uma carniça. Você sente uma emoção de repulsa, de nojo. Já um aroma específico te traz outras sensações. Se você tiver uma mexerica aí na sua casa, uma tangerina, e você rasgar a casca da tangerina, aquele óleo essencial que exala da casca, ele te traz outras emoções. Se você observar, o óleo essencial que sai de uma casca de tangerina, ele vai te dar uma sensação de alegria. Você quase que sorri quando aquele espirra no seu nariz. Porque, de fato, os óleos cítricos são chamados dos óleos da alegria. Cada substância, ela vai proporcionar determinada emoção. O olfato é ligado no sistema límbico cerebral, e não é à toa que muitas vezes você sente um determinado aroma, ou um perfume, e você, por ter memória afetiva, uma ligação emocional com aquilo, você volta 20, 30 anos atrás, baseado num cheiro. Essa é uma das razões pelas quais muitas pessoas têm dificuldade, por exemplo, em abandonar o uso do café, porque o aroma do café evoca memórias afetivas. Então, quando a pessoa sente o cheiro do café, ela lembra da avó que fazia o café lá na roça, com bolo de milho, enfim, a memória dela volta à época da infância e tal, e aquela memória afetiva cria laços que são difíceis de dissolver, é necessário muita consciência para isso. O fato é que o nardo, usado por aquela mulher, é uma substância que age no sistema límbico cerebral e é responsável por atenuar e amenizar situações de extremo estresse, tensão, insônia, noites mal dormidas. E isso ocorreu por ocasião do momento onde Jesus seria julgado injustamente, sofreria uma noite toda na mão daqueles soldados, passaria pelo estresse indescritível do Getsemane, pelo estresse de ter apanhado de diferentes maneiras, humilhado, cuspido, traído, etc, etc, etc. E essa mulher, segundo Jesus, ela se antecipou, preparando Cristo para esse momento todo. Eu vejo aqui o cuidado de Deus para com Cristo em todos os detalhes. E Jesus ainda disse que onde quer que este evangelho fosse pregado, a atitude dessa mulher seria levada em consideração e seria contado para sua memória, porque ela fez o que nenhum daqueles homens foi capaz de fazer. Colocando em valores reais, gastou algo aí em torno de 30 a 40 mil reais, preparando Jesus para esse momento tão dramático e crucial da sua permanência e da sua encarnação aqui como um ser humano. Ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Com essa palavra eu quero dizer que hoje, mais do que nunca, nós precisamos de duas coisas essenciais. Eu tenho dito isso em minhas conversas pessoais, em diálogos com pessoas próximas. Chegamos a um ponto de nós precisamos ter duas coisas essenciais para progredirmos nessa existência: sensibilidade e discernimento. Essa mulher teve essas duas coisas. Ela teve sensibilidade
que teve discernimento. Eu escrevi dia desse no meu status, coloquei assim: a sensibilidade precede o discernimento. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Entretanto, para que nós cheguemos ao ponto de discernir espiritualmente o que é espiritual, é necessário ter a sensibilidade. Que tipo de sensibilidade? Jesus dá alguns exemplos desse tipo de sensibilidade. Jesus falou para aqueles que foram colocados à direita: vocês me deram de comer, me deram de vestir, me visitaram quando eu estava preso. E eles disseram: mas quando nós fizemos isso? E Jesus falou que quando nós fizemos a um dos pequeninos, fizemos a ele mesmo. Para que nós possamos servir a Cristo, temos que ter a sensibilidade de detectar as necessidades do outro. E, eventualmente, nem mesmo cheguemos ao ponto de ter o discernimento de que aquilo foi feito, porque em Mateus, quando fala sobre esse episódio, os que foram colocados à direita, ou seja, os que foram salvos, nem chegaram a discernir quando fizeram isso. Mas eles tiveram a sensibilidade de fazer. É necessário, portanto, termos a sensibilidade para detectar as necessidades do outro. Essa mulher teve a sensibilidade. Ela tinha ali em mãos uma pequena fortuna, um produto que custava alguns milhares de reais, mas ela teve a sensibilidade, ela de algum modo, ela olhou a Cristo, teve a sensibilidade para detectar um homem que vivia sobre constante tensão. Teve a sensibilidade de perceber que havia homens naquela mesa que intentavam mal contra ele. Dentre eles, um que era extremamente próximo, Judas Iscariotes. Então ela discerniu: esse óleo será usado para preparar o meu Senhor para isso. Meus amados, que o Senhor conceda a você e a mim essas duas características tão importantes para os dias atuais: sensibilidade e discernimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E você seja instrumento para fortalecer o cansado, consolar o aflito e usar o que estiver ao seu alcance para amenizar a dor, o sofrimento, a angústia dos que estão ao seu redor. Esse é o verdadeiro espírito da obra médico-missionária, e esse é o método que Deus pretende concluir essa obra. Ajudarmos pessoas nos seus momentos de maior aflição e sermos úteis na casa de Deus. Essa era a mensagem para hoje. Que o Senhor te guarde. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Neste momento, nós vamos fazer 3 orações. A terceira será cantada. Pastor, o senhor pode fazer uma oração? E aquela que sentir, a pessoa que sentir desejo de orar para nós, levanta a mãozinha, por favor. O pastor faz uma oração e a irmã Terezinha, então, faz a segunda e a terceira será cantada. Aqueles que puderem, vamos dobrar os nossos joelhos para orar e logo em seguida, então, nós abriremos para as considerações. Vamos orar então. Santíssimo Deus que encontra-se nos céus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos enviou o teu Filho aqui na terra. E o Senhor nos deu ele não por apenas 33 anos, mas o Senhor deu o seu Filho por toda a eternidade, porque Jesus é o homem que representa o ápice da humanidade.
e por toda a eternidade será um homem diante do Senhor, o melhor de todos os homens, o único que jamais cometeu um único pecado, aquele que venceu todas as batalhas, venceu a si mesmo, venceu a Satanás, venceu o mundo, e é o representante, é o cabeça da humanidade. Louvado seja o Senhor por isso, e que através do teu Filho possamos aprender cada vez mais o que é de fato ser humano, o que é de fato viver nessa terra, a despeito das lutas, prejuízos e quedas que o mundo se apresenta. Louvado seja o Senhor pela atitude daquela mulher que preparou Cristo para o momento da sua morte. Ela teve sensibilidade e discernimento. Nos ensina esse mesmo caminho, Senhor, para que sejamos úteis. Dá-nos a tua paz, perdoe as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós louvamos e glorificamos o teu santo nome, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre está do nosso lado, nos orientando, nos direcionando, Pai, colocando em nós o desejo de cada manhã nos despertarmos, Pai, para estar na tua presença, ouvindo a tua voz, falando com o Senhor, entretendo comunhão com o Senhor. Ó Pai, muito obrigado pelo teu chamado, obrigado pela tua luz, obrigado pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado da tua palavra. Senhor, muito, muito obrigado. Está aqui, Pai, reunido nessa sala, um grupo de pessoas sedentas, sedenta, Pai, do teu Espírito Santo, sedenta de poder. Nós reconhecemos, ó Pai, que estamos vivendo os últimos momentos da história dessa terra. É o tempo do alto clamor, é o tempo, Pai, da mensagem de advertência final ser dada. E nós estamos aqui implorando, suplicando, clamando ao Senhor, que derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Ó Pai, eis-nos aqui. O que o Senhor quer que nós façamos? Nos levanta, nos ergue, nos dá poder, como o pastor pregou, dá discernimento, Pai, dessa hora final. O que o Senhor quer que nós façamos? Ó Pai, nós queremos sairmos, anunciar, mostrar, falar, gritar, anunciar que o fim chegou, que o Senhor está voltando, que muito em breve o Senhor estará vindo, nos levando para o teu reino eterno, para nós descansarmos nas mansões celestiais, até que o Senhor, meu Deus, renove essa terra e nos traça aqui para o reino eterno. Pai, tantas pessoas perecendo sem essa luz, sem conhecimento, tantas pessoas vagueando nas trevas, e nós com tanta luz. Pai, por misericórdia, nos batiza com teu Santo Espírito, nos revela o teu poder, para que nós possamos, ó Pai, anunciar o alto clamor, levar a mensagem, tirar tantas pessoas das trevas e trazer para a tua maravilhosa luz. Eis-nos aqui, Pai, unge-nos. Pai, muito obrigado pela mensagem que o pastor Joeli trouxe para nós nessa manhã. Obrigada, Pai, pelo Senhor ter feito dele neste momento um instrumento nas tuas mãos. Abençoa o ministério do teu servo, Pai. Toma ele em tuas mãos. O Senhor sabe quais são as provas, quais são as dificuldades que ele tem enfrentado no ministério dele. Mas, ó Deus, derrama sobre ele, sobre nós, o teu Espírito Santo. Dai-nos hoje, ó Deus, um sábado feliz, um sábado na tua presença. Quero colocar, Pai, cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nessa sala, nessa manhã. Sonda cada coração. O Senhor sabe quais são as provas que cada um de nós estamos passando, como indivíduo, como família, Pai. Quais são as dificuldades, mas eu rogo, Senhor, abençoa cada um de nós, suba a nossa necessidade, derrama sobre nós teu Santo Espírito e nos ajuda, Pai, a mantermos firmes no Senhor, na tua presença, a buscar o Senhor incessantemente, a confiar no teu poder e a entregar a nossa vida ao Senhor. Nós te rogamos essas bênçãos, Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Oh, Pai, me ensina a ser como em meio a este mundo hostil.
Ó Pai, me ensina a ser como és, em meio a este mundo hostil. Guia meus pés, fortalece minha fé, para servir como Cristo serviu. Faz-me uma luz ao que em trevas está, consolo para o aflito. Põe teu amor em mim, vem me ensinar a ser exemplo dos teus escolhidos. Onde a tristeza faz-me sorrir, levando o calor onde há frio. Guia meus pés, fortalece minha fé, pra agir como Cristo agiu. Faz-me uma luz ao que em trevas está, consolo para o perdido. Põe teu amor em mim, vem me ensinar a ser exemplo dos teus escolhidos. Onde há fome, guia minhas mãos para dar como Cristo nos deu. Onde há temor, firma meu coração para viver como Cristo vive. Faz-me uma luz ao que em trevas está, consolo para o aflito. Põe teu amor em mim, vem me ensinar a ser exemplo dos teus escolhidos. Põe teu amor em mim, vem me ensinar a ser exemplo dos teus escolhidos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus continue te abençoando, minha querida. Meus irmãos, este é o momento em que nós abrimos para as considerações. Este é o momento em que você pode expressar o que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem. A Júnia levantou a está. mão. Seja bem-vinda, Júnia. Seja bem-vinda, minha princesa. Bom dia, irmã Irani, bom dia, pastor Joeli, bom dia a todos. Eu estou aqui impressionada com a forma como o pastor desenvolveu esse sermão. E eu queria, na verdade, pedir para ele um pouco mais. Eu fiquei nessa expectativa, né? Um pouco mais. Pastor, o senhor podia, por favor, falar novamente um pouco mais sobre essa analogia que o senhor fez do sentido do olfato? Eu não sei se eu compreendi bem com como que eu posso dizer, com os nossos sentimentos, com a nossa sensibilidade, no sentido de preservar
isso, ou de facilitar, ou de dificultar a nossa relação com o próximo. Enfim, eu não sei se eu consegui expressar bem, mas é porque eu gostei muito da forma como o senhor fez essa comparação e eu gostaria de compreender um pouco mais sobre isso. Muito bem. A irmã há de convir comigo que, normalmente, na igreja, nós damos muita atenção ao sentido da visão. Então, nós temos muitos materiais falando sobre aquilo que nós devemos ver ou deixar de ver, palestras sobre televisão, cinema, enfim, existem muitos materiais voltados a proteger o sentido da visão. O mesmo ocorre com a audição. Existem muitas palestras sobre música. Recentemente, por ocasião do Novenário Adventista, muitas pessoas analisaram as músicas, as melodias, as síncopes, as batidas, enfim, muita controvérsia em torno da proteção da audição, mas eu estou na igreja desde criança, fui criado na igreja adventista, e jamais vi uma palestra voltada para o sentido do olfato. Nós também falamos muito sobre o paladar, que é um outro sentido, alimentação, etc. Mas nós não damos atenção para o olfato. Entretanto, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, quando fala, por exemplo, sobre o remédio do ar puro, não é um ar puro insípido, ou seja, não é colocar você numa câmara refrigerada com oxigênio puro, não. O ar puro, nos escritos de Ellen White e na Bíblia, é um ar onde esteja impregnado de substâncias, plantas, flores, aromas, coisas que vão elevar o padrão mental do indivíduo. E essa aromatização toda nada mais é do que os elementos que Deus colocou nas plantas, flores, que comunicam uma série de substâncias bioquímicas que entram no cérebro por meio do olfato, porque o olfato é ligado ao sistema límbico cerebral. Isso é tremendo, ou seja, o cheiro, ele muda o comportamento. O aroma tem a capacidade de mudar o comportamento, de mudar reações químicas. Eu lembro que quando era criança, minha mãe não tinha o nebulizador. Hoje muitas famílias têm o nebulizador. Minha mãe não tinha o nebulizador. O que minha mãe fazia? Ela esquentava a água, colocava folhas de eucalipto na água e punha um pano, e a gente ficava cheirando aquela fumacinha do eucalipto quando precisava expectorar, né? Quando estava com o pulmão cheio, punha esse processo para cheirar aquele eucalipto e tossia para expectorar o catarro. Ou seja, o cheiro do eucalipto ativa reações fisiológicas que fazem você expectorar o catarro. Ou seja, o cheiro tem propriedades terapêuticas. O aroma é uma das formas que Deus usa para tratar o sujeito. Você pode tomar um chá, você pode comer um determinado alimento que vai te fazer bem, mas o cheiro também tem essa função. E o cheiro do nardo puro preparou Jesus para um momento de estresse indescritível. E existem muitos aromas que têm funções fisiológicas, terapêuticas, curativas. Tanto que o olfato, a gente dá pouca importância para o olfato, mas ele é um sentido fundamental para a qualidade de vida de um sujeito. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre como a Bíblia apresenta essa compreensão.
Sim, obrigada, pastor, Deus seja louvado. Eu fiquei aqui, quando o senhor falou dessa estratégia materna, né, na infância, eu fiquei aqui lembrando, porque quando o senhor estava pregando, eu estava lembrando exatamente dessas coisas, e aí minha mente me levou lá para a questão também dos jovens hoje, né, que usa certos... tem certas atitudes, absorvendo cheiros, né? E tem certas práticas, e eu fiquei pensando nisso, porque realmente quando eles absorvem através das narinas, o cérebro tem novas reações, né? Deus seja louvado, e eu vou aguardar por amanhã. Estarei aqui em nome de Jesus. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe. Amém. Ok. Mais alguém gostaria de fazer as suas considerações ou alguma pergunta ao pastor? A Juliana. Juliana, seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, Feliz Lívia. sábado para todos, Deus abençoe. Feliz sábado, pastor Joeli. O senhor falando nessas explicações para a irmã Júnia e para todos nós, me fez lembrar uma coisa assim, não sei se eu estou correta, me corrija, por favor. Nós estamos nas cidades ainda, né? Na grande cidade, São Paulo, Barueri, né? E eu estava falando aqui com meu esposo, a gente fica inalando esse cheiro da cidade grande, esse ar poluído, toda essa situação. E o que eu tenho notado, além dos problemas que eu tenho tido, eu tenho tido muito esquecimento. Eu estudo, né? Estou sempre com o grupo do pastor Rogério também, que você conhece, os 3 amigos, né? E eu tenho notado, pastor, que assim, eu estou muito, muito esquecida. E eu estava vendo esses dias, ontem, com uma naturopeuta, a doutora Unil, você vê, eu já esqueci o primeiro nome dela. E ela estava explicando sobre o problema do coração, aquelas coisas todas. E nisso ela fala que os remédios, os medicamentos e todas as coisas que a gente está tomando, ela vai embotando a nossa mente também, né? Contaminando, né? E com isso, às vezes, a gente fica assim, eu falei, Senhor, será que eu estava orando tanto tempo pedindo uma resposta para Deus? E quando eu vi esse vídeo, eu falei assim, nossa, além de tudo, além da cidade, do ar que a gente respira, que é muito contaminado, muito poluído, e vai, assim, botando a nossa mente, né? A gente também toma coisas achando que está tratando, se cuidando, e na realidade não está, né? Está prejudicando mais ainda o funcionamento normal do seu organismo. E com esse olfato, a gente sente que também tudo vai piorando. E o senhor falando aí me abriu mais a mente. Falei, Senhor, me ajuda a melhorar e sair, né? Dessa contaminação desse ar que a gente respira, que é tão poluído e tão pesado. Sem falar nas outras coisas, como a irmã Júnia falou, né? Ver os jovens com narguile, com um monte de coisa, onde você vai ter uns incensos, umas coisas estranhas, e isso só vai fazendo mais mal a gente. E vejo que cada vez mais o ar no campo é muito mais puro. E se a gente parar para pensar, né? Eu não sei se já teve a oportunidade de visitar casas que ficam na beira do esgoto, né? Aí você chega para visitar essa casa e você fica assim horrorizado porque o cheiro é forte. Mas quem mora ali já não sente mais o cheiro. Aí você chega e fala, e você fica até constrangido porque o cheiro de esgoto é forte, mas o morador já não tem mais a capacidade de discernir, ou seja, quando nós estamos dentro de um determinado ambiente, chega um ponto onde o sentido não acusa mais. Entretanto, os efeitos, o cérebro continua codificando. Então, você está dentro de uma cidade, por exemplo, eu sou de São Paulo. Eu já morei no centro de São Paulo durante 14 anos, morando no centro de São Paulo. Aqui Como que é mesmo, o centro? Como que é é o aqui centro de mesmo. São Paulo? Oi? Desculpa, só um pouquinho, pastor. É aqui mesmo, em Barueri, aqui em Alphaville,
nos lados de cá, esse cheiro é constante, é horrível, e tem gente que já está acostumado. Meu filho saiu de um Exatamente. apartamento para outro porque não suportava mais o cheiro. É isso que está acontecendo aqui. Então, e o que a Bíblia mostra, e o Espírito de Profecia também, amanhã eu vou dar mais detalhes sobre isso. A Bíblia mostra que o aroma, ou seja, o cheiro, ele tem implicações na nossa moralidade. Então, um ambiente fétido, ele vai impactar na nossa moralidade, no nosso comportamento moral. Isso é bastante sério. Eu vou usar o exemplo da cidade de São Paulo, onde eu morei no centro durante 14 anos. Você anda pelo centro de São Paulo, poluição, muito cheiro de urina, que os moradores de rua fazem suas necessidades fisiológicas na rua, eventualmente cheiro de fezes, muito lixo, muita gente reunida, então, inevitavelmente, bactérias, vírus, pessoas tossindo, espirrando, tudo isso fica no ar. E conforme você vai inalando tudo isso vai alterando o seu comportamento, muda até mesmo a sua fisiologia cerebral. E aí dá para entender por que numa grande cidade a moralidade cada vez mais reduzida. Porque essa complexidade de aromas vão produzindo efeitos no seu cérebro, mesmo sem você perceber. Ou seja, a mensagem de Vida no Campo, ela é uma retirada desse ambiente para que o seu olfato e os seus sentidos, as avenidas da alma, estejam em contato com outra atmosfera e a médio e longo prazo vão produzir outros efeitos que dentro de uma cidade jamais seriam realizados. Deus nos fez de uma forma muito complexa. Ou seja, o ser humano é a criatura mais suscetível ao ambiente de todas as criaturas da face da Terra. O mito do Tarzan e do Mowgli representam isso. Porque a fábula envolvendo Tarzan e Mowgli são baseados em fatos reais. Existe na literatura casos reais de crianças que foram criadas por lobos e macacos. E o que é que se identifica? Que quando uma criança é cuidada por animais, nós somos tão suscetíveis ao ambiente e às relações que essas crianças jamais são sociabilizadas no futuro. Diferentemente dos animais. Numa fazenda tem cavalo, cachorro, tudo quanto é bicho, cada um dentro da sua espécie, mesmo interagindo uns com os outros. Agora, quando você cria um menino com lobo, ele vira lobo. Quando você cria um menino com macaco, ele vira macaco. Ele se porta como macaco. Ele come como macaco. Ele não se comunica como ser humano. E se você pegar na fase adulta uma criança que foi criada nesse ambiente, jamais ela é sociabilizada novamente. Ou seja, o ambiente, em grande medida, determina o nosso comportamento. Para o bem ou para o mal. E dentre os sentidos todos que compõem o ser humano, o olfato tem uma grande relevância. Então, isso é bastante sério. Obrigada, pastor. É isso mesmo. Obrigada. Muito obrigada, pastor. A irmã Cida está com a mão levantada. Seja bem-vinda, irmã Cida. Cida? Amém. Louvado, obrigada, irmão. Bom dia.
Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Porque realmente o nosso Deus, de tudo que foi falado, eu não ouvi, mas quando a irmã fez uma pergunta e pediu que o pastor explicasse, aí eu pude pegar um pouquinho, porque eu não estava conseguindo entrar na sala. Mas eu agradeço a Deus por ter ouvido essa parte que o pastor explicou aí, que realmente é uma coisa seríssima. E eu quero contar para os irmãos justamente é o que aconteceu, né? Que ele contou aí, eu tive essa experiência também. Essa coisa do cheiro que a minha avó fazia, né? Então, sempre a vovó fazia isso também, com essas folhas de eucalipto, que a gente morava ali na cidade de Santa Bárbara. Eu era nova e minha avó fazia isso. E eu me lembro que a nossa casa... Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu me lembro que a nossa casa era de pau a pique. A gente morava numa cidadezinha perto de Santa Bárbara, chamada Florália. E era uma casa feita de barro, de sapé, e todo final de semana, o que eu fazia para limpar essa casa era o quê? Passar barro no chão. A gente tirava tudo de dentro, passava barro desde o fogão até a sala, tirava tudo, só entrava quando secava tudo. E para a gente tirar as teias de aranha, que dava, porque na realidade nem era teia de aranha, porque tinha fogão de lenha, então dava aqueles picumãzinhos. O que eu fazia? Nova vovó, né, a gente ia e pegava aquela tal de vassoura. Era uma vassoura que cheirava, tinha um cheirinho agradável. Aí a gente passava na casa toda. Até hoje, às vezes eu me lembro do ambiente que era na casa da minha avó. Aquele cheirinho gostoso, a gente sentia uma paz. Então, realmente, eu peguei uma parte muito interessante, né, que é essa parte que o senhor falou aí do cheiro, né, do olfato. E o senhor contou a experiência que em Teoflotone tem uma irmã que ela mora justamente perto de um rio aqui, né, e ele fede demais, é onde que despeja os esgotos e ele é céu aberto. Gente, quando eu vou na casa da irmã, tem muito tempo que eu não vou, mas o primeiro dia que eu fui, eu pensei assim, meu Deus, eu cheguei a falar, irmã, como que a senhora consegue? Ela sou boba, nós já acostumamos. Eu falei assim, meu Deus, tem como um ser humano acostumar com um mau cheiro desse? E hoje eu recebi aí a explicação, mas eu agradeço a Deus, que eu vou... Aqui em casa a gente arruma tudo, né? Mas às vezes a gente precisa cuidar mais e cuidar dessa parte. Muito obrigada, essa é a minha consideração, e realmente é uma coisa seríssima. O que me chamou muita atenção também, pastor, é quando o senhor falou que o cheiro, ele como é que fala? No nosso comportamento, no nosso caráter. Sim. Eu não sabia disso, e hoje eu fico... Gente, a Ellen White realmente é uma profeta de Deus, porque tudo Amém. que ela explicou, né, faz sentido. É por isso que realmente todos nós estamos falando aí, é sério, é uma coisa seríssima, muito séria essa questão do cheiro. Sim. Né? E eu pude ver aqui também, a irmã citou aí, né, as pessoas que mexem com drogas, né? Às vezes, quer dizer, a gente sente tão bem quando fala a questão do cheiro, muitas pessoas acham que é usar um bom perfume, não é, para mim não é isso. É aquele cheiro natural de limpeza, né? Que às vezes eu já encontrei com pessoas idosas, aquelas pessoas que a gente vê que são limpas, aquele cheiro agradável, a maneira e a limpeza, o cheiro mais da humildade, da simplicidade. É uma coisa que mexe muito realmente com o cérebro e a mente da gente. Eu não sei se eu expliquei, mas eu creio que o senhor deu para entender. Sim. E eu agradeço muito, porque eu não estava conseguindo entrar na sala. Mas amanhã, se Deus quiser, eu vou estar presente. Muito obrigada. Amém. Essa é a minha consideração. Amanhã eu quero apresentar mais textos também
nos escritos de Ellen White, mostrando a importância de nós termos essa discrição, esse aspecto seletivo daquilo que nós entramos em contato através do sentido do olfato, que eu repito, nós temos muita ênfase na visão, na audição, no paladar, mas normalmente nós não damos atenção à questão do olfato. Mas o olfato é o único dos 5 sentidos que está diretamente ligada às nossas emoções. É muito importante. Amém. Eu confesso que é a primeira vez que eu ouço um sermão falando sobre a importância do olfato. Heloísa, minha querida, seja bem-vinda. Bom dia, queridos. Feliz sábado a todos. Pastor, eu quero relatar aqui um fato, né? Eu estava numa palestra de uma pessoa assim, bem renomada em relação à neurociência. E esse palestrante, né? Eu sou corretora de imóveis, né? E ele estava falando para os corretores de imóveis, esse palestrante, e ele ensinou para os corretores, né, uma estratégia para trabalhar com a venda de imóveis. E ele ensinou aos corretores a ter sempre em seu carro um bom ar chamado cheiro de infância. E ele disse assim, olha, toda vez quando vocês forem mostrar um imóvel, chegue mais cedo, jogue o bom ar, cheiro de infância. Por quê? Porque quando o comprador chegar ali naquele local, a pessoa ela vai sentir uma coisa boa dentro do imóvel. Ela não vai saber o que é, mas ela vai sentir uma coisa boa ali dentro, porque é algo que vai remeter à infância dela, que vai ativar as boas memórias que ela teve lá na infância. Então, ela vai entender que aquele imóvel ali também vai trazer para ela aquele mesmo sentimento que ela tinha lá na infância. Muito né? Quando o pastor então estava pregando, eu fiquei lembrando dessa palestra, né, de um especialista em neurociência falando do bom ar com cheiro de infância, né? Então, às vezes, né, eu tenho bom ar no meu carro, às vezes quando eu vou num imóvel que está muito tempo fechado, né, eu chego mais cedo e abro as janelas e jogo ali, né? Porque para a pessoa ter aquele bom sentimento ali, o imóvel é bom e tudo, mas às vezes está fechado há muito tempo, né? Para ele trazer um outro sentimento ali em relação àquele local, né? Então, olha como que a própria neurociência já está estudando isso e como que isso ativa até a compra. Eu decido a minha compra pelo cheiro. E a pessoa não sabe que ela decidiu a compra foi pelo cheiro. Por quê? Porque ativou na memória dela que naquele local vai ter os mesmos bons sentimentos que ela teve lá na infância, que a deixava feliz. Então, o cérebro vai associar isso com aquele local, né? Então, nós temos visto como Satanás tem utilizado, né, pastor, isso de uma forma estratégica, né? Com cheiros e aroma, por exemplo, levando a pessoas a fazer meditações, né? Então, muitas pessoas hoje, quando vão fazer suas meditações, elas usam ali incensos e outros tipos de aroma, levando a pessoa, conduzindo-a para uma direção errada, né? Então, para uma direção errada. Quando a gente passa em frente, por exemplo, às casas de umbanda, o cheiro é forte, né? Para a gente que não está acostumada, que não sabe o que aquilo representa, mas ativa, com certeza aqueles cheiros ali ativam algo na pessoa que fazem adorar não ao Criador, mas a Satanás.
Então, esse estudo da neurociência é algo muito sério, né? Ele é verdadeiro, né? A gente tem a doutora Rosana Alves, que é adventista, que fala muito sobre a neurociência e como isso ativa ou para o bem ou para o mal. E Satanás descobriu como ativar as nossas sensações, os nossos sentimentos para o mal, né, através dos aromas, como o pastor bem falou aqui, e isso já é motivo de estudos dos neurocientistas, né? Então, que nós possamos aprender, né, sobre esse assunto, como diz o pastor, não é um assunto que é falado, né? Talvez não por má intenção, né, dos pastores e de outras pessoas, mas é porque realmente não conhece sobre esse assunto, é um assunto que não também não deu um start, né, em alguém para poder falar, mas Deus sempre é maravilhoso. E Deus, ele se preocupa tanto, né, com isso, que nesta manhã ele está nos preparando rumo ao caminho da eternidade. E Amém. Deus está nos preparando de todas as formas para nós nos preocuparmos com tudo, né? Porque Satanás vai usar todos os artifícios, né, para nos enganar. Então, que Deus possa nos ter misericórdia de cada um de nós. Obrigado. E só para reforçar sua fala, irmã Heloísa, a coisa é tão séria que quando os reis do Oriente foram visitar Jesus aos 2 anos de idade, eles levaram 3 presentes: ouro, olíbano e mirra. Olíbano e mirra são 2 resinas que produzem um óleo essencial poderoso. Ou seja, na memória afetiva de Cristo, que Jesus sentiu esse aroma na sua infância, mirra e olíbano, ficou impregnado na mente, na memória afetiva de Cristo, 2 aromas que têm uma funcionalidade terapêutica profunda. E amanhã eu vou explicar um pouquinho do que se trata isso. Amém. Interessante. Deus seja louvado. Ruth, minha princesa, seja bem-vinda. Bom dia, Mairani. Obrigada. Olha, eu achei muito, muito, muito interessante essa pregação. Gostei muito. Como todos estão falando aí, né? Eu também tenho um histórico na minha vida, né? De que eu tenho alguns probleminhas assim respiratórios em relação a rinite, sinusite. E eu sempre me tratei fazendo inalação, né? Com ervas, né? Com eucalipto, com alfavaca, com alecrim. E eu sempre me sentia muito bem, né, quando eu fazia essas inalações. E recentemente agora eu tenho feito estou fazendo um curso de medicina natural e eu tenho estudado um pouco, né, sobre a ação curativa das plantas, né, das ervas. E achei muito interessante porque eu nunca tinha visto, assim, ouvido nenhuma pregação trazendo essa explicação, né, esse ponto que é tão importante com relação também a ação de Maria, né, preparando a Jesus para o que ele ia passar, né? E foi uma preparação, não apenas não foi uma coisa mística, né, como o pastor falou, foi algo assim real que Deus sabia, né, da ação curativa, da ação preparatória desse unguento, né, que ela usou. Então, assim, tudo isso, né, que o pastor trouxe à tona na mensagem, também no espírito de profecia, né, irmão White fala que muitas pessoas, elas ficam doentes apenas por causa do ar em que elas estão, o ambiente em que elas estão, onde falta um ar puro, né, e não um ar, como o pastor falou, um ar insípido, mas que tem aromas que vão fazer bem, que tem ação curativa, né, que vai trazer benefícios para o nosso corpo, né? E não só, claro, como ele falou, tem uma ação muito forte na questão das emoções, né? Mas também vem a atuar também no físico, né? Porque a mente,
ela está ligada, né, ao corpo, e os dois têm uma ligação muito forte quando um é afetado, o outro ressente, né, como nós sabemos. Então, assim, realmente, essa questão que o pastor falou do aroma, a gente não vê muitas pessoas assim falando sobre esse sentido, né? Mas é como a irmã Ed fala também, né? Que são as janelas da nossa alma, né? E o olfato, ele é uma das janelas, né? Que vai dar acesso ao nosso ser, à nossa mente. Então, gostei muito, achei muito interessante isso. E só deixar uma dica, assim, porque a irmã estava falando, com relação à vivência da cidade. Realmente, né? A vivência na cidade, o ambiente, o ar não é puro, né? Mas enquanto não se consegue sair, uma opção é alguma coisa que eu uso, né? É os óleos essenciais, né? Que vende os vidrinhos. A gente tá sempre com um assim na bolsa, porque eu sempre ando com um, né? Que às vezes, porque eu tenho uma sensibilidade muito grande, né? Com relação à rinite, a cheiros, e aí eu sempre ando com um óleozinho de eucalipto, de hortelã, e aí quando eu estiver em ambientes assim, que esteja muito fechado, com, né, perigo de contaminação, você coloca ali, cheira um pouquinho, que aquilo ali vai ajudar. É só uma dica, né? Então é isso. Muito obrigada, pastor, por essa mensagem. Eu já estou ansiosa para ouvir amanhã o que nós vamos Amém. estudar. Obrigada, irmã, pela dica. Ok, meus irmãos, nós não tendo nenhuma mão levantada aqui, nós vamos fazer a oração final. Hoje é sábado, né? E daqui a pouco nós vamos para a casa do Senhor. Então, vamos fazer a oração final. E amanhã vamos convidar outras pessoas para vir ouvir esta mensagem, porque realmente nós precisamos aprender um pouco mais sobre este assunto. Quem pode fazer a oração final? Eu posso. Ok, Ruth. Pastor, o senhor gostaria de falar alguma coisa ainda ou nós podemos fazer a oração final? Podemos orar, agradeço o privilégio e, como foi falado, convide mais pessoas. A mensagem amanhã vai ser importante para a gente fechar esse conceito todo e avançar pela fé. Amém. Ruth, por favor, faça a oração final para nós, então. Oremos. Nosso querido Pai Celestial, nosso bondoso Deus, muito obrigada, Pai, por tua bondade, por tua sabedoria, porque o Senhor não nos deixou em trevas, mas o Senhor nos trouxe luz, e a cada dia, Senhor, o Senhor quer nos revelar mais e mais, Senhor, sobre as coisas do teu reino, sobre aquilo que vai nos trazer para mais perto de ti, que vai nos trazer cura, que vai nos trazer a, a paz, a felicidade que o Senhor planejou para cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, também, porque o Senhor fala para nós, através dos teus servos, e eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando o pastor, a sua família, que o Senhor possa estar continuando usando ele cada vez mais para trazer a tua verdade ao teu povo, e que o Senhor também prepare as nossas mentes, nossos corações para a mensagem que nós vamos continuar estudando amanhã, para que nós possamos também, Senhor, levar essa luz para outras pessoas, possamos vivê-la e assim também compartilhar com outros. Que o Senhor possa purificar a nossa mente, o nosso coração, e que nós possamos cooperar contigo, Senhor, nessa obra. Que o Senhor nos deu esse privilégio de poder cooperar contigo. Eu te peço que o Senhor esteja guiando os nossos passos nesse dia, em nome de Jesus. Amém.
Esses adesivos inteligentes japoneses De um sábado a outro sábado, nos reuniremos para adorar o nosso Rei, o nosso Salvador. Um feliz sábado a todos. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui no mesmo horário, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado, pastor. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Eu amo vocês. Também amo vocês. Feliz sábado, conhecer vocês pessoal. todas. Feliz sábado, Juliana, Naudília. Eu quero Feliz conhecer vocês, sábado. abraçar, dar um abraço bem gostoso em cada um de vocês, cada um Eu de nós. também. Bom, Tchau. Feliz sábado. Obrigada, pastor. Amei. Meu telefone é novo, eu não sei mexer muito bem com ele, não deu para eu falar alguma coisa. Deus que abençoe os senhores. Até logo. Deus abençoe a todos. Amém.